Olá, meus amigos, ótimo dia para você, ótimo início de semana para todo mundo. Estamos começando mais um programa TV Mar News, abrindo a programação da sua TV Mar Canal 25 na manhã desta segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. E você vai poder acompanhar nesta próxima hora as últimas notícias, a movimentação do jornalismo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nesta edição, iniciando apenas mais uma semana, um final de semana triste para a cultura brasileira e para a cultura em todo o mundo, já que o Museu Nacional do Rio, ontem, por causa de um incêndio, perdeu boa parte de seu acervo. E você daqui a pouco vai acompanhar imagens e toda a repercussão de um trabalho incansável dos bombeiros desde a noite de ontem, que ganhou proporção, inclusive, essa informação, em muitos pontos do planeta, por tudo que o Museu Nacional do Rio representava e seu acervo foi praticamente todo dizimado. Uma situação triste que nós estamos mostrando com essas imagens para se ter uma ideia do El País, que nós estamos fazendo aí uma menção a outro país que está trazendo essa informação e que naturalmente ganhou uma proporção enorme em termos de notícia em todo o planeta. Um incêndio de grandes proporções que atingiu no início da noite de ontem o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o prédio nacional, que já vinha passando por situações desde 2005, pelo menos, onde se tinha a necessidade e uma atenção do poder público, mas que chegou ontem a ter esse caos sendo colocado como, mais uma vez, um descaso com o poder público. O prédio dos tempos de Dom João VI, né? Isso é a informação que nós estamos recebendo agora aqui da nossa produção. O fogo foi controlado somente após 6 horas, por volta das 4 da manhã, e não há informações ainda sobre feridos. A operação de combate às chamas foi feita pelo Batalhão de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, com o apoio de mais de 11 quartéis da região. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Roberto Robalei, hidrantes estavam sem pressão no início da operação, o que prejudicou o combate. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro deu a infeliz declaração dizendo que o Corpo de Bombeiros não teve a condição inicial para a capacidade de controlar um incêndio. Como? Sem hidrantes. Fica difícil, né? E entre as situações que nós podemos colocar em evidência dessa tragédia, que afeta não só a cultura, mas aspectos históricos do Brasil e de outros pontos do planeta, o museu tinha uma coleção egípcia iniciada por Dom Pedro I e também buscava verba para restaurar uma ossada de dinossauro. Então, é realmente uma perda irreparável, não há dinheiro no mundo que possa comprar, resgatar as situações históricas que acabou sofrendo com todos os danos provocados por esse incêndio no prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Durante o programa você vai poder acompanhar mais notícias a respeito desta situação e que chocou todos os brasileiros, as pessoas, os amantes da cultura, a população em geral, no início da noite de ontem com esse incêndio. Olha, nós vamos trazer agora aqui na sequência do programa, lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através da internet, tudo em alta definição, um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 tem todos os dias, né, na sua programação, e você tem através do portal Gazeta Web a capacidade de acompanhar a nossa programação com tudo em alta definição. A mesma coisa também acontece para você que nos acompanha pelo aplicativo TV Mar, disponível em todas as plataformas, Android, iOS, Windows Phone, Firefox. Você acompanha também a programação da TV Mar Canal 25 pelo seu smartphone. As nossas redes sociais disponíveis para que você possa interagir. Também acompanhar a movimentação de cada programa pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Você tem todo esse amplo conteúdo da TV Mar Canal 25 também através das nossas redes sociais, assim como no nosso WhatsApp, que é o 981079872. Você pode mandar as suas mensagens, contato direto com a produção do programa, e você vai também poder, nesta possibilidade, nesta ferramenta, pelo Twitter e também através até do nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, trazer também a reivindicação para a melhoria na qualidade dos serviços e na cobertura do seu evento. Caiu o número de trabalhadores de Maceió que fumam no local de trabalho. O percentual de fumantes passivos nesse ambiente passou de 10,8%. E apenas em 2009 esses números, para 6,4% em 2017. Os dados são do último levantamento do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. Fernando Palmeira acompanhou e vai trazer mais informações.
as doenças que o tabaco causa, na maioria das vezes, são intratáveis. E nós temos uma boa nova, que Alagoas foi o estado campeão no índice de queda de pessoas que fumam, né? E o nosso estado, ele já é tão, eu costumo falar, ele é tão campeão em coisas ruins, e quando tem um fato que nós somos campeões bons, é pouco divulgado, né? Alagoas foi o estado que mais caiu o índice de pessoas que fumam, e isso é uma grande vitória, né? A conscientização do povo alagoano contra o tabaco, contra esse vício, é maior do que a maior parte do país. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde foi uma pesquisa por telefone, mesmo assim já deu para sentir de que há realmente essa conscientização. O que é que o epidemiologista pode esperar daquele fumante que não consegue largar o cigarro por hipótese alguma? Não existe alguém que não possa largar ou que não consiga largar o cigarro em hipótese alguma. Você pode. O que essas pessoas precisam saber é que hoje existe tratamento para isso, deve procurar um especialista, deve procurar um pneumologista. Em Alagoas tem alguns grupos que fazem tratamento. No Hospital Universitário tem grupo, no segundo centro de saúde tem grupos. Existe o tratamento individual. Então, é um vício, é uma droga e tem tratamento. Você deve procurar ajuda. As pessoas que são tratadas e que procuram ajuda, elas conseguem ter mais sucesso na luta contra esse vício maldito. Legislação existe para reforçar ainda mais a proibição do uso do fumo. O fumódromo, o avião, o barzinho, o restaurante, tudo é proibição, ou seja, não é mais permitido deliberadamente fumar. Não é mais permitido. Antes existia, não é permitido fumar em ambientes fechados. Hoje, não é permitido fumar em ambientes públicos, seja ele fechado ou aberto. Porque não adianta você estar num restaurante, por exemplo, que seja aberto e a pessoa está fumando do outro lado. Aberto ou fechado, você vai inalar. Todos os cigarros são letais e tão fatais. As pessoas olham e dizem, veio da planta, é natural. A planta também tem planta tóxica, né? Então, tanto aquele do vozinho quanto o industrial são tóxicos. E o do vozinho, por incrível que pareça, ele é mais concentrado. A palavra do especialista, doutora Fátima, para os telespectadores da TV Mar, para definitivamente se conscientizar. Vamos terminar e extinguir essa droga do mundo. Fumar mata. Fumar é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. E a gente precisa oferecer às novas gerações, a gente já tem problema demais, a gente precisa oferecer à nova geração um mundo isento de substâncias tóxicas e de substâncias cancerígenas. E existe tratamento para o tabagismo. Procure um especialista, procure um pneumologista, procure os grupos de tratamento. Parar de fumar é possível e não é tão difícil quanto você pensa. Pois é, e os riscos realmente para milhares de fumantes no Brasil e em todo o mundo, né? Pessoas morrem todos os dias pelo uso do cigarro, né? Tem campanhas sendo feitas através dos veículos de comunicação, coisas de muito tempo. Todas as vezes que se fala de campanhas de combate ao fumo, eu lembro da história daquele cowboy, daquela marca realmente muito famosa, que durante os anos, em 1980, ganhou uma repercussão enorme aqui no Brasil e, de repente, ele morreu pelo uso exagerado, né, do cigarro. O cigarro faz muito mal à saúde. Tem campanhas que o Ministério da Saúde investe muito dinheiro para poder conscientizar a população, mas é um mercado desleal, um mercado paralelo que funciona. Existem situações econômicas também que acabam prejudicando e contribuindo para o aumento do número de fumantes aqui no Brasil e em todo o mundo. Vamos ao vivo? Pois é, direto da Casa da Indústria. Fernando Palmeira está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Hoje tem sabatina com os candidatos, começando, né, mais uma rodada aí de sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Fernando Palmeira, grande abraço para você, ótimo início de semana, bom dia.
Para você também, meu querido, um abraço para você, Videlano Araújo, aos nossos colegas, a você que nos assiste, bom dia. Estamos sim aqui na Casa da Indústria, quando está sendo recepcionado o candidato a governador do estado de Alagoas, Fernando Collor, que vem exatamente para discutir com os setores produtivos uma agenda do setor produtivo para o desenvolvimento sustentável de Alagoas. E o mediador desse grande encontro, dessa sabatina, nada mais é do que Mauro Wedekind, está aqui do nosso lado, preparadíssimo para mostrar, através dos nossos interlocutores aí, os nossos sabatinados, como será um novo governo que poderá estar chegando e quais os propósitos que tem para oferecer ao setor produtivo em Alagoas. Mauro, um abraço, prazer rever um amigo, sempre elegante. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Eu que estou sempre no estúdio, brinco com você. Bom dia, Videlan. Bom dia a todo mundo que acompanha o TV Mar News. É uma satisfação estar aqui, Fernando, ainda mais porque nós estamos aqui com toda a economia, todo o setor produtivo aqui representado para fazer esse diálogo com os candidatos. E graças à nossa experiência como mediador de debate, até pela história que nós já construímos, até na TV Mar mesmo, eles me convidaram para fazer essa mediação num formato muito interessante, que é um formato americano. O candidato não necessariamente precisa ficar sentado, ele pode ir ao púlpito, ele pode ir perto dos convidados, ele vai ter um tempo bom para fazer uma explanação, até 40 minutos, e depois vai responder a 12 perguntas elaboradas pelos 3 setores, do agronegócio, do comércio e serviço e da indústria. Então é muito interessante, uma ótima oportunidade. E um detalhe, vai ter a transmissão também ao vivo pelo Facebook na página da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Então é um momento muito importante para a democracia, uma vez que daqui para frente a campanha pega fogo. E é uma ótima oportunidade para o candidato, no caso hoje o Fernando Collor, do PTC, apresentar as propostas dele. E amanhã, isso foi definido em sorteio, é a vez do candidato à reeleição, o Renan Filho. Já tive a oportunidade de conversar com 12 representantes da indústria, José Carlos Lira, também da agricultura, o Álvaro Almeida, matérias que iremos exibir daqui a pouco, mas eu percebi que há um nível excelente, aquilo que vão questionar dentro da realidade, tem o otimismo, a dose de pessimismo é natural, mas é exatamente devido às crises que estamos vivendo. Com certeza será um encontro de alto nível para os 2 candidatos. Uma coisa interessante é que quem não atingiu 6% de pesquisa de opinião pública, infelizmente, não vai poder estar aqui sendo sabatinado nessa programação, o que é uma filtragem já muito boa, não? É um indicativo, né, do que aponta as pesquisas, e as 3 federações decidiram fazer de fato um diálogo, não é uma inquisição. É um ótimo momento para que os candidatos apresentem de fato as propostas, como você muito bem coloca, no momento em que o país e o nosso estado enfrentam uma crise muito séria, preocupante. Nós temos hoje aí uma massa de desempregados violenta e a hora é agora. Como eu disse no texto que eu escrevi, escolher o futuro é agora, a decisão é agora, e aí é uma escolha para o futuro. Eu acho que a federação, as 3 federações estão de parabéns e vai ser um sucesso. Já de antemão eu garanto para você que vai ser um sucesso, com a cobertura especialíssima da nossa querida TV Mar. Muitas vezes o gestor público, o representante do parlamento, como no caso o candidato a governador Fernando Collor, tem uma noção das coisas, mas num momento como esse, o aprofundamento de mostrar com a lupa a realidade triste ou boa em alguns dados, alguns números que são importantes, mas numa grande parte mostrando as lamúrias do que acontece, enfim, essa falta de estímulo, de incentivo, o que deve sim ser colocado aqui para que acordemos todos para a realidade de setor tão vital como é a agricultura, como é a pecuária e a indústria diante do descalabro e dos desempregos que estamos vendo aí. É verdade. E o que você nos coloca, Fernando, é muito interessante pelo seguinte: às vezes o candidato tem no plano de governo dele uma ação prevista que às vezes não vai ao encontro da demanda do setor naquilo que o setor realmente precisa. Então agora é um momento até para os candidatos ajustarem o plano de governo, as principais ações, caso eles vençam as eleições, para justamente andar onde mais precisa, que é o que a gente tanto espera daqui para frente. Eu acho que hoje, com o Fernando Collor
E amanhã, com o Renan Filho, todos nós teremos uma grande oportunidade de ouvir essas propostas, continuar estudando os outros candidatos, mas eles decidiram optar por esse critério de ter 2 dos mais bem colocados nas pesquisas, e aí é a festa da democracia. Veja aqui, impecável, tanto na forma como se apresenta, como tenho certeza como vai apresentar esse momento tão importante, tão democrático aqui para os alagoanos. Muitíssimo obrigado, Fernando. É um prazer imenso trabalhar com vocês. Videlan, obrigado mais uma vez por estar aí no estúdio fazendo um trabalho belíssimo. E como eu digo sempre, Fernando Palmeira, o repórter mais bonito do Brasil. E o Aiderjan, um beijo para vocês, bom programa. Amanhã tem mais. A gente se vê. O mais bonito é para você, eu sou o mais lindo. Olha, gente, o critério muito organizado está para perceber através desse encarte aqui, dessa verdadeira cartilha, agenda do setor produtivo para o desenvolvimento sustentável de Alagoas. Os critérios, primeiramente, foram nas pesquisas para quem atingiu até 6% ou mais. Menos do que isso, não vai ser convidado para esse encontro com os setores produtivos de Alagoas. O primeiro a ser sorteado foi o senador Fernando Collor de Mello, candidato ao governo do estado de Alagoas. O candidato a governador se encontra nesse momento em um dos andares aqui da Casa da Indústria, sendo recepcionado pelo presidente da Federação das Indústrias, presidente da Federação do Comércio, presidente da Federação da Agricultura, todos eles já aguardando tão somente a hora de trazer o candidato a governador Fernando Collor para ouvir as propostas e também ouvir naturalmente tudo aquilo que os setores produtivos de Alagoas têm a dizer para o candidato. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Casa da Indústria, na Fernandes Lima, no Farol, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. E a gente segue com você, meu caro Videlan Araújo. Um abraço para você, Fernando Palmeira, parabéns aí pela participação. Eu agora fiquei, inclusive, assim, muito feliz em saber que o meu amigo Mauro Vedequim será mediador, realmente, na Casa da Indústria desse evento. Um abraço para ele, um beijão aí para o Mauro, que é apresentador aqui do TV Mar News, né, e que estará de volta na próxima quarta-feira, já que amanhã também tem uma nova etapa, né? Hoje o candidato Fernando Collor, do PTC, e amanhã o atual governador de Alagoas, que vai tentar a reeleição, Renan Filho, também estará na Casa da Indústria participando dessa sabatina, né, no setor de agronegócio. Muito legal mesmo a iniciativa, dá uma oportunidade para cada setor também tirar suas conclusões, as propostas e também fortalecer a ideia de escolha para o próximo governo, se terá uma continuidade do Renan Filho ou se terá a mudança com o retorno do Fernando Collor ao governo de Alagoas. São os nomes mais fortes mesmo, né, nesta corrida pelo governo do nosso estado. Olha, aí a OAB realiza na próxima terça-feira, amanhã, no dia 4, a mobilização da campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. Muitas decisões judiciais entendem que o dano ou prejuízo causado ao consumidor não passa de mero aborrecimento, mas mero aborrecimento também é dano e prejuízo e tem valor. Para falar melhor a respeito desta campanha e do que está sendo preparado pela OAB Alagoas, nós vamos conversar com a Juliana Modesto, ela que é secretária da Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional Alagoas, e vai explicar para a gente qual a ideia desta campanha que começa a partir de amanhã. Muito obrigado pela visita, bom dia. Bom dia, Winderhan. O objetivo dessa campanha é justamente trazer, não só para a sociedade, mas especificamente para o Poder Judiciário, essa ideia que estamos divulgando, que é a questão do mero aborrecimento tem valor. O que é que acontece? Essa campanha, ela iniciou na OAB do Mato Grosso do Sul. E eles começaram a identificar, a nível nacional, na verdade, sim, mas eles começaram a fazer essa campanha reunindo sentenças onde não constavam a indenização, justificando no mero aborrecimento, como um excludente de ilicitude. Certo. Acontece que eles expandiram essa campanha a nível nacional, tiveram o apoio da OAB, da Comissão Especial Nacional do consumidor a nível nacional, e essa campanha começou a ser estendida. Eles começaram a fazer uma seleção de sentenças que traziam a excludente de responsabilidade na questão do mero aborrecimento e fizeram um levantamento e ampliar essa campanha. Fizeram parecer que a tendência, que o objetivo é levar todo o judiciário esse parecer para explicar e mostrar que o mero aborrecimento ele tem que ser valorado. Inclusive porque, no Código de Defesa do Consumidor, as possibilidades de exclusão de responsabilidade não abordam a questão do mero aborrecimento.
Existe a teoria do risco, que o empreendedor ele assume a partir do momento que ele tem um negócio jurídico, Sim. que ele fornece serviços e fornece produtos à sociedade. Então, diante desse fornecimento, ele assume o risco e ele tem que se responsabilizar por eventuais defeitos no produto ou no serviço que é prestado à sociedade. Sim. Acontece que alguns magistrados terminam o quê? Identificando, na opinião, por quê? Porque o magistrado ele tem o livre convencimento. Sim. Então, com o livre convencimento, eles observam o quê? Não, essa questão, essa lide não envolve um dano moral e justificam que é uma situação de mero aborrecimento. Acontece que o mero aborrecimento, a questão do dano ou não, ele é subjetivo. Sim. Aquela pessoa que está passando por aquela situação é que sabe exatamente qual foi o transtorno que passou. O que vivenciou decorrente daquele ato ilícito, daquela falha na prestação de serviço. E isso não pode ser considerado como mero aborrecimento. Existem, inclusive, novas teorias, que é a teoria do tempo, onde a gente verifica o tempo perdido, às vezes, para resolver aquela questão. Num mundo, numa sociedade que vivemos hoje, onde o tempo é escasso, inclusive para estarmos com família, para tempo de lazer, e às vezes a gente pega esse tempo que devíamos estar com família e exercendo o nosso lazer para resolver problemas que são criados decorrente da falha da prestação de serviço. Com certeza. Isso tem que ser valorado. Isso tem que ser observado pelo judiciário. Então, não existe mais, o consumidor ele não senta para negociar cláusulas. São cláusulas que são impostas pela massificação do serviço. Então, não existe, na teoria do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, tem que ter a exclusão da questão do Pacta Sunt Servanda, onde o quê? Era uma teoria antiga, mas que hoje não se aplica principalmente aos contratos de consumo. Por quê? Porque o consumidor, justamente, ele não senta para negociar. Perfeito. Ou ele aceita aquelas cláusulas, ou você, por exemplo, não faz um contrato de telefonia. Entendi. Por quê? Porque elas são regras impostas. Então, tem que haver a proteção do consumidor e justamente a inversão do ônus, a inversão do risco. O risco, ele é do fornecedor de serviços. Então, qual é a intenção dessa campanha? É levar essa tese, levar isso ao Poder Judiciário e também estimular para que os advogados recorram quando isso não acontecer, quando na sentença de primeiro grau não vier a valoração desse prejuízo que o consumidor sofreu, que ele recorra, justamente para que a gente tente mudar essa realidade. Amanhã será o Dia Nacional de Mobilização. Então, todas as 27 seccionais estão envolvidas nesse projeto e faremos visitas ao Tribunal de Justiça, a turmas recursais, aos magistrados, para levar a conhecimento esse parecer do Conselho Federal e buscar pela mudança de entendimento. A Juliana Modesto, ela que é secretária da Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional Alagoas, falando da campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. Você colocou duas situações importantes. A primeira delas, eu acredito, Juliana, que é o que nós nos deparamos com uma prestação de serviço deficiente. Empresas de telefonia, de operadora de TV por assinatura, muitas vezes acaba provocando esse aborrecimento quando joga um cliente para poder tentar fazer um cancelamento, por exemplo, para vários atendentes. Isso pode ser caracterizado também um aborrecimento. Nos casos extremos, que chega até um magistrado, como você bem colocou, isso é uma ideia realmente que ele acaba tendo em fórum íntimo, não dentro da realidade da pessoa. Isso é uma condição preocupante que a campanha vai tentar modificar essa concepção? Isso, é exatamente esse ponto. É chegar para que o magistrado ele passe a ter um maior cuidado quando ele for analisar caso a caso. Porque realmente a gente vai encontrar casos que são de mero aborrecimento. Só que não pode se tornar maioria, a ponto de que as empresas se sintam livres para continuar praticando, não ter o cuidado necessário com o serviço que ele presta à sociedade. Ele presta um serviço, ele tem que ter esse cuidado de como ele vai prestar, de como vai estar tendo esse retorno para a sociedade. Então, o magistrado ele tem que ter esse cuidado. Então, a questão, às vezes, um fato para uma pessoa não significou nada, mas para outras, encontramos no dia a dia pessoas que ficam realmente abaladas com situações corriqueiras, que para uma magistrado são corriqueiras, mas que para ela não foi. Com certeza. Então, esse cuidado com a sociedade, ele tem que existir. E se o judiciário, que é quem tem o dever de punir pelas ilicitudes, não o fizer, como vai ficar a sociedade? Isso. Ela vai ficar o quê? A mercê da livre concorrência. E quanto mais concorrência se tem, o serviço a gente verifica que tem sido prestado
em desatenção às normas de proteção ao consumidor, produtos com cada vez menos qualidades, serviços ofertados com cada vez menos qualidade, e se o judiciário não fizer esse controle a nível de condenação, quando existem essas ilicitudes, a sociedade vai continuar a mercê. Por quê? Porque o fornecedor vai se achar imune. É verdade. Então, isso a gente tem que tentar reverter. Juliana, fala só um pouquinho da campanha, como é que ela vai funcionar. Ao longo do dia, simultaneamente, vai ser todas as seccionais da OAB envolvidas nessa campanha. Fala um pouquinho como é que vai funcionar a logística. Então, amanhã, dia 4, será o Dia Nacional de Mobilização. Todas as seccionais aderiram. Então, o dia, tanto as seccionais como subseções. Certo. Inclusive, aqui em Alagoas, as subseções irão estar mobilizadas. Arapiraca, Penedo, Santana do Ipanema, União, Palmeira, todas as subsecionais, elas estão envolvidas nesse projeto. Iremos com praguinhas, com panfletos, visitar os juizados, visitar o fórum, visitar o Tribunal de Justiça, levando para eles essa campanha e esse entendimento, pedindo a observância e a mudança de um cuidado maior na prolação das sentenças. E isso vai ser de forma simultânea a nível nacional. A população vai poder participar também? A população, com certeza, deve participar, né? Eu queria até convidar não só a população, mas também os advogados a participarem. Amanhã estaremos visitando os juizados, visitando o fórum. Hoje à tarde iremos visitar a turma recursal, porque o funcionamento da turma recursal ela só tem uma sessão por semana, infelizmente. Então, como ela acontece na segunda-feira, vamos antecipar essa visita para hoje, mas amanhã que é o Dia Nacional de Mobilização. E é importante a participação de todos, porque é um tema que atinge a toda a sociedade e a todos os ramos do direito, não é só o direito do consumidor. Sim. E todos nós somos consumidores. É verdade, essa é a ideia mesmo. Então, o chamamento já foi feito pela Juliana Modesto, ela que é secretária da Comissão de Prerrogativas da OAB, falando da campanha, essa campanha realmente que é muito importante e que traz aí para todos nós uma ideia muito legal do aborrecimento e a condição que é avaliada em cada tom de aborrecimento, muitas vezes pelos magistrados, que precisam ter essa sensibilidade e entender que cada reação acaba sendo uma reação. Juliana, muito obrigado pela presença. Volte outras vezes, tá certo? Parabéns pelo trabalho lá na OAB. Mande um abraço também para a presidente Fernanda Marinella. Bom, nós vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos trazer mais notícias aqui ainda nesta edição do TV Mar News, nesta segunda-feira, dia 3 de setembro. Tem muita coisa para colocar em evidência no programa de hoje. Voltamos em instantes.